Os capítulos 17 e 18 do Apocalipse continuam falando sobre Babilônia, sobre a grande meretriz, sobre a abrangência geográfica, abrangência política desse poder representado por Babilônia. Veja, por favor, Apocalipse, capítulo 17, versos 1 e 2. Veio um dos 7 anjos, que tem as sete taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. O que é essa grande meretriz, irmãos? A grande meretriz, como vimos ontem, é a igreja que está fundamentada em preceitos humanos, não na palavra de Deus. É a mulher infiel, não a mulher imaculada, que é a noiva de Cristo, a igreja verdadeira. Mas ela está assentada sobre muitas águas. O que significam essas muitas águas, irmãos? No Apocalipse, águas muitas vezes significam povos, multidões, nações, línguas. Então, esta meretriz está assentada sobre muitos povos, sobre muitas nações. Veja o verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, pois foi que se embebedaram os que habitam a terra. Veja, se prostituíram. O que é isso, irmãos? Essa prostituição dos reis da terra é a união da igreja com o Estado. Uma união ilícita, uma fornicação. Estado e igreja nunca devem estar juntos, irmãos. Mas quando eles se unem, eles vão se unir nos momentos finais, assim como se uniram ao longo da Idade Média. A perseguição aos fiéis a Deus será efetivada com o poder do Estado. Mas ainda, irmãos, qual é o vinho da sua devassidão? São as falsas doutrinas, o vinho de Babilônia. O vinho de Babilônia, as doutrinas falsas de Babilônia, as doutrinas humanas de Babilônia, que embebedam, que deixam bêbados os reis da terra, os que habitam a terra. A união da igreja e do Estado, irmãos, a união político-religiosa, é o que vai promover a perseguição aos fiéis. Veja o texto explicativo da nossa lição. Apocalipse 7:2 continua a explicação do mistério de Babilônia, a grande, declarando que ela cometeu fornicação com os reis da terra. O que é fornicação? É uma união ilícita. No sistema da igreja decaída, significa a união com o Estado. No sistema da igreja verdadeira, a igreja está unida com Jesus Cristo. A igreja decaída procura os líderes políticos da terra em busca de poder e autoridade. Procura o Estado para impor seus decretos. Em vez de tirar a sua força de Jesus como seu verdadeiro líder, ela procura o Estado em busca de apoio. Veja, irmãos, isso é comum em estados totalitários. Estados totalitários procuram a união com a igreja para dar um caráter espiritual, um caráter messiânico para esse poder totalitário. E nesse momento a igreja também se beneficia. A igreja se beneficia da associação com o Estado para promover as suas doutrinas humanas. Em Lucas 22:20, o Senhor Jesus disse: Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Quando o vinho puro do novo evangelho é distorcido e os ensinamentos da palavra de Deus são substituídos por doutrinas humanas, por conceitos humanos, aí então esse vinho se torna o vinho de Babilônia. E veja, irmãos, qual é o significado, qual é o sentido, qual é o proveito de obedecer doutrinas humanas. Veja o Mateus 15:22. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Se nós estamos adorando a Deus, irmãos, através de preceitos humanos, a nossa adoração é vã. Isso quer dizer, não vale nada a nossa adoração. Devemos adorá-lo em espírito e em verdade, conforme a palavra de Deus propõe. Apocalipse 18 fala da queda de Babilônia. Veja dos versos 1 a 4.
Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória, e exclamou com potente voz: Caiu, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e do esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Essa descrição, irmãos, gênero imundo, aves imundas e detestáveis, morada de demônios. Isso tudo quer representar, irmãos, o conjunto de falsas doutrinas assumido por essa Babilônia que vai cair, como mostra o texto de Apocalipse 18. Continuando, verso 3: Por todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Não somente o poder político, irmão, mas o poder econômico, aqui é representado, os mercadores da terra, vão estar associados ao poder religioso de Babilônia, para perseguir, para criar um poder absoluto, totalitário, que vai perseguir os filhos de Deus. Verso 4, agora veja: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Sabe, irmãos, a Babilônia ainda não está constituída. Esse poder político-religioso ainda não está constituído. Mas existe nas igrejas em geral, irmãos, naqueles que pretendem fazer a vontade de Deus, muitos filhos de Deus, que devem sair dessas igrejas, devem sair desses grupos que são liderados por homens com doutrinas humanas, antes que Babilônia caia. E é esse o apelo de Apocalipse 18, 4. Retirai-vos dela, povo meu. Muitas vezes, irmãos, nós temos a tendência de desprezar irmãos de outras denominações, porque eles não têm a verdade, e porque nós temos a verdade, e nos jactamos de ter a verdade. Mas ao termos a verdade, irmãos, nós devemos compreender perfeitamente que existem muitos irmãos fiéis em outras igrejas, e que no momento certo vão sair delas para se constituir no povo remanescente. Não é numa igreja remanescente, numa placa de igreja remanescente, mas num povo remanescente que vai vir de todas as igrejas e também da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para, nos últimos dias, mostrar a fidelidade absoluta em Deus. Devemos amar esses irmãos, orar por eles, para que eles saiam de Babilônia, antes que Babilônia se constitua realmente nesse poder político religioso, se consolide nesse poder perseguidor aos fiéis a Deus. O chamado para sair de Babilônia. Observe que Deus chama o seu povo para sair de Babilônia. O corrupto e maligno sistema de Babilônia tem um alcance tão amplo que abrange, pelo menos por certo tempo, fiéis de Deus, chamados por ele de povo meu. Sabe, irmãos, o Senhor fala povo meu. O povo meu não somos nós somente. Nós pretendemos fazer parte do povo de Deus, mas o povo meu que o Senhor está falando está disperso nas igrejas em geral ao longo do mundo. No entanto, está chegando a hora em que Deus os chamará para sair desse sistema que está prestes a cair por causa da natureza corrupta e maligna, sendo considerada morada de demônios e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Sabe, irmãos, eu quero, mais do que a queda de Babilônia, eu quero enfatizar no estudo de hoje o apelo do Senhor Deus para fazer que seus filhos saiam de Babilônia. E como eles devem fazer isso, irmão? Como eles podem fazer isso? Através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, através das verdades bíblicas. Esse é um chamado, é uma ordem para que eles saiam. E quem deve levar essa ordem a eles? Quem deve levar esse chamamento a eles? Somos nós, irmãos. Nós que estamos tendo esse entendimento tão rico da palavra de Deus. Devemos buscá-los, devemos amá-los, devemos considerá-los e trazê-los para
a igreja remanescente, trazê-los para o povo de Deus, para aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, trazê-los para a salvação em Cristo Jesus. E Deus nos abençoe, irmãos, que nós possamos especialmente fazer esse trabalho missionário, esse trabalho de resgate, resgatar o povo de Deus, unir o povo de Deus, se constituir no povo de Deus, aguardando a breve volta do Senhor Jesus e a vida eterna.